Tirou, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. Se você é novo no canal, não me conhece, sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado da CEADEB e também CEJADB. Para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Neste canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda segunda-feira nós estamos comentando a lição dos adultos, na terça a lição dos jovens, na quarta a lição dos juvenis, na quinta dos adolescentes e na sexta-feira dos pré-adolescentes. E tem uma ótima notícia para você, viu? Nós também agora estamos postando vídeos com relação a dinâmicas. Se você é aquele professor que ama dinâmica, se você é aquele professor que toda aula tem que ter dinâmica, você está no canal certo, viu? O seu canal é Descomplicando a Teologia. E quero que você, por gentileza, deixe aqui nos comentários #AmoDinâmica, que eu vou estar deixando aquela partezinha toda especial. E para você que já é inscrito no nosso canal, meu Deus, muito obrigado por tudo que tem feito, muito obrigado pelos comentários, muito obrigado por ter sido inscrito, muito obrigado por estar compartilhando, que Deus possa continuar lhe abençoando em nome de Jesus. Vamos lá para a nossa revista de hoje, viu? Nós estamos estudando a revista dos juvenis e nós estamos aqui na lição de número 5, que traz por título Entendendo os Evangelhos. É isso aí. Já quer saber o seguinte: quantos evangelhos tem na Bíblia Sagrada? Quem escreveu o primeiro evangelho? Qual é o evangelho mais antigo? Qual é o evangelho que traz mais a visão de Cristo enquanto Deus? Qual é o evangelho que traz a visão de Cristo enquanto homem? Qual é o evangelho que foi escrito para os judeus? Que ano foi? Quem foi Mateus que escreveu o evangelho de Mateus? Quem foi Marcos que escreveu o evangelho de Marcos? Aonde foi que Lucas encontrou essa fonte? Calma, meu povo. Calma aí. Essa aqui é também para você perceber como é importante você fazer perguntas no início dos seus alunos. Eu creio que seus alunos vão ficar bastante atônicos, assim como você ficou também. Tantas perguntas assim, professor. Calma, que nós vamos estar respondendo todas em nome de Jesus. Mas só deixar você no início da sua aula, você fazer vários questionamentos aos seus alunos. Por exemplo, essa como eu fiz para você, que foi quem escreveu primeiro, quantos evangelhos tem, o que significa a palavra evangelho, o que significa a palavra sinótico, o que eles ouvem a palavra de... Quando eles ouvem esse nome evangelho, eles lembram de quê? Então levante várias questões para que os alunos possam pensar sobre o tema. Não precisa estar respondendo agora não, pelo amor de Deus, porque eu creio que no decorrer da aula essas questões serão respondidas em nome de Jesus, tá bom? Vamos agora para a nossa introdução. Na introdução está aqui estudando os evangelhos sinóticos. Nós já sabemos que a palavra evangelho significa boas novas. Mas quando a Bíblia Sagrada está se referindo acerca dos evangelhos de Cristo, é como se estivesse contando a biografia de Jesus, a história de Jesus, que é a boa nova de salvação para o Novo Testamento. Tá bom? Então o evangelho de Cristo é a boa nova de Deus, que essa boa nova vai trazer salvação, vai trazer libertação, vai trazer assim geração de vidas através deste evangelho pregado, ensinado e vivido por Jesus Cristo de Nazaré. Mas o comentarista aqui destacou que são os evangelhos sinóticos. Nós sabemos que existe cerca de 4 evangelhos no Novo Testamento. Por exemplo, existe o evangelho de Mateus, de Marcos, Lucas e de João. São 4 evangelhos. Mas desses evangelhos, 3 se destacam como evangelhos sinóticos. Você sabe o que significa sinótico? Já tinha ouvido falar isso? Calma que nós vamos descomplicar para você, viu? Mas em síntese, essa questão sinótica são livros que trazem a mesma visão. São livros que trazem os mesmos ensinamentos. São livros que foi visto pela mesma ótica, mesmo que tenha alguns pontos diferentes um do outro, porque cada autor tem a sua liberdade. Em outras palavras, tanto Mateus quanto Marcos, quando um tivesse feito os seus livros na mesma fonte, pesquisaram nos mesmos lugares ou estavam nos mesmos lugares e com isso escreveram praticamente as mesmas histórias. Para você ver, tudo indica que o livro mais velho, o evangelho que foi escrito primeiro, foi o evangelho de Marcos. E cerca de 90% do que está escrito em Marcos, 90% do que está escrito em Marcos está também nos outros evangelhos. A visão praticamente tem a mesma história, mas é claro que cada autor escreveu alguma coisa a mais, escreveu algum ponto diferente. É por isso, nesse primeiro ponto, o comentarista até colocou aqui que se um médico, um policial e um assistente social tivesse presenciado um acidente e fosse perguntado a eles o que aconteceu no acidente, cada um ia contar uma coisa diferente. Cada um ia abordar uma situação diferente. E veja que a história seria a mesma, porque era somente contando acerca do acidente. Mas cada um ia lidar com relação aos carros que estavam, que causou primeiro, qual foi a consequência que teve, o que deve ser feito agora. Então cada um vai frisar um ponto de acordo com seus conhecimentos, de acordo com a sua visão. E foi assim também que aconteceu com os autores do Novo Testamento, principalmente com relação aos evangelhos. Eles ouviram ou vivenciaram essa situação, mas na hora de escrever, cada um contou de acordo com a sua experiência que tinha, de acordo
acordo com os seus conhecimentos que tinham. É por isso que cada história vai frisar um ponto e deixar o outro de lado. Por exemplo, tem história que diz que foram 2 cegos que Jesus curou, a outra já vai dizer que foi um cego só. Então quem está mentindo, foi um cego ou foi 2? Portanto, na verdade, a diferença é que um só achou importante você contar a história de um, que foi o mais importante, que se destacou mais, o que conversou com Jesus. Já o outro achou interessante colocar que fossem os 2 cegos, para que assim pudesse entender que Jesus não curou somente uma pessoa, mas sim 2 pessoas. Então cada autor colocou aquilo que achou interessante, aquilo que achava mais importante, para que pudesse servir de ensinamento para outras pessoas, tá bom? Por isso que esses evangelhos são chamados evangelhos sinóticos. Pastor, qual ficou o evangelho que ficou de fora ainda? O evangelho de João. Porque o evangelho de João é totalmente diferente, até sua escrita é diferente. Você sabe muito bem que o Novo Testamento foi escrito no grego, chamado grego koiné. E toda a Bíblia Sagrada foi escrita nele, menos o livro de João. O livro de João foi escrito no grego clássico, no grego dos experientes, no grego mais sofisticado, o grego assim da elite, para que usasse todo o poder da palavra para mostrar que Jesus Cristo, ele é Deus. Tanto que do Novo Testamento tem um foco, tem um objetivo. E esse foco e objetivo é aí que nós vamos estar estudando no nosso segundo ponto, tá bom? Vamos dar continuidade, tem coisa interessante aqui ainda. A relação entre os evangelhos. Ou seja, nós vamos perceber que cada autor acrescenta mais alguma coisa na história. Não é porque inventou não, porque achou importante. Como eu disse, um acha importante dizer que foi curado 2, outro acha importante que foi curado 1, outro acha importante que Jesus foi para o deserto e foi tentado. O outro já conta como foi essa tentação, o que aconteceu nessa tentação, o que foi oferecido nessa tentação. Então existem formas diferentes de você contar a mesma história, tá bom? E agora aqui no terceiro ponto, que eu acho que é o principal ponto que eu vou estar estudando, é acerca de cada livro desse, cada evangelho desse. Por exemplo, o evangelho de Mateus. Você sabe quem escreveu o evangelho de Mateus? Ah, pastor, foi Levi, foi um dos apóstolos de Jesus, correto. O livro de Mateus, irmãos, não foi o primeiro livro a ser escrito no Novo Testamento. Não foi. Mesmo ele estando no primeiro livro do Novo Testamento, ele não foi o primeiro. Nem foi o primeiro evangelho, como já foi dito também. Mas tudo indica que o evangelho de Mateus, pega a caneta aí, pega a caneta que você precisa anotar, viu? O evangelho de Mateus foi escrito provavelmente entre 60 e 70 anos depois de Cristo. O seu autor provavelmente foi Mateus, o apóstolo de Jesus, o seguidor de Jesus, chamado também de Levi em outros momentos. Para vocês, por exemplo, está praticamente todo dentro do evangelho de Mateus. Para você ver, são cerca de 661 versículos o livro de Marcos. E, no entanto, desses 661, 606 passam por dentro do evangelho de Mateus. Por isso nós falamos que a fonte foi a mesma. Deu para entender? O evangelho de Marcos tem cerca de 661 versículos. Desses, 606 são mencionados no evangelho de Mateus. Por isso que são evangelhos sinóticos. Também, o evangelho de Mateus enfatiza as promessas feitas no Antigo Testamento que se cumpriram em Jesus Cristo. Mateus é mostrar aos judeus, preste atenção, é mostrar aos judeus que Jesus é aquele que foi prometido. Ou seja, que as profecias do Velho Testamento estavam se cumprindo em Jesus, querem deixar bastante claro que Jesus é aquele Messias prometido de Deus. Por isso que nós vamos ver a genealogia e vai até Abraão, querendo dizer, olha, tá vendo esse Jesus que está aí? Ele é filho de Abraão. Também vai enfatizar que Jesus ele é filho de Davi. Por que Davi? Porque Davi era o rei. Com referência dizendo o seguinte, olha, esse Jesus daí é o filho de Davi, viu? Ele tem genealogia de rei. Logo, ele é o Messias escolhido por Deus. Diz até o termo seguinte, olha, reino dos céus ao invés do reino de Deus. Querendo deixar a coisa mais ampla ainda. Uma das características também com relação ao livro de Mateus é que o propósito do livro de Mateus é apresentar Jesus como Messias, como Filho de Deus, aquele que é descrito no Evangelho como sendo cumpridor das profecias do Velho Testamento. Jesus cumpriu as profecias do Velho Testamento, lhe autorizando, lhe permitindo assim ser chamado do Messias. Por isso que o nome Jesus Cristo, Jesus ungido de Deus, Jesus o Messias, tá bom? O evangelho também de Mateus, ele retrata a questão da genealogia de Jesus, que vai até Abraão, dizer que Jesus ele é descendente de Abraão. Também de Mateus nos informa que Jesus cumpriu as escrituras, inaugurou o reino de Deus, comissionou seus seguidores, espalhou esse reino a todos os povos, tribos, línguas, advertiu também que a tarefa de evangelizar seria acompanhada de aflições, de perseguições, mas também avisou que sempre estaria com aqueles que é seu povo. Em outras palavras, o evangelho de Mateus prepara o povo para poder estar seguindo o reino de Deus, o reino dos céus. Em outras palavras, o evangelho de Mateus mostra que aquele Jesus, ele é o rei.
Ele é o Senhor dos senhores, logo, todos os outros são seus súditos e precisam andar de acordo com a vontade do rei. Precisa seguir as ordenanças do rei, precisa estar seguindo as ordens do rei, que no caso, o Messias prometido por Deus no Velho Testamento, se cumprindo na pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o grande objetivo do Evangelho de Mateus. Caneta aí, pegou? Pronto. Curiosidades sobre o Evangelho de Mateus. Dito os evangelhos, o livro de Mateus é o que possui mais estilo judaico. Por isso, acreditas que foi escrito até em hebraico, viu? Acreditas que foi escrito em hebraico. Você sabe que o Novo Testamento foi escrito no grego. Mas há quem diga que o livro de Mateus, já que foi escrito para os judeus, foi escrito também no hebraico. Há quem diga, não existe uma certeza com relação a isso. Era também o evangelho mais utilizado pela igreja primitiva. Olha, vai anotando. O evangelho que mais cita a frase para que se cumprisse o que foi dito, falando que Jesus é o Messias. Está entendendo qual era o objetivo? A palavra reino é encontrada 56 vezes no evangelho de Mateus. A expressão reino do céu só é encontrada nesse evangelho também. É o evangelho que mais apresentou Jesus como rei dos judeus. Encontramos também no evangelho o Sermão do Monte, que são as instruções aos 12, as parábolas do reino. A comunidade cristã trata com caráter de verdadeiros todos os ensinos de Jesus. O Evangelho de Mateus contém os textos mais completos entre os evangelhos sobre o ensino de Jesus, embora tenha sido originalmente escrito para a igreja em Antioquia. Deus foi escrito para os judeus que estavam aceitando a Jesus, para que eles pudessem entender que o que eles estavam fazendo estava correto, porque tudo isso estava se cumprindo na Bíblia Sagrada, porque Deus já tinha profetizado, só estava apenas se concretizando na pessoa bendita de Jesus. Tá bom? Então esse é o grande objetivo do Evangelho de Mateus. Quer saber o seguinte? Você gostou? Você sabia dessas informações tudo? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber isso de você. Vamos agora para o Evangelho de Marcos. Você sabe muito bem que Marcos, ele não foi o apóstolo de Jesus, não estava entre os 12 discípulos. Há quem acredita que ele estava entre os 70 que foi fazer a missão de Deus, tá bom? Mas esse Marcos também andou muito com Paulo e andou muito também com Pedro, onde possivelmente aprendeu e foi instruído sobre a palavra de Deus e assim também adquiriu conhecimento para escrever o seu livro, tá bom? Esse Marcos, ele era primo de Barnabé e chegou mesmo a viajar com Paulo. Ele jovem que viajou com Paulo na primeira viagem missionária e depois ele desistiu, deixou Paulo na mão e Paulo ficou bastante zangado, mas graças a Deus que depois os dois voltaram em paz, viu? É esse Marcos que escreveu o Evangelho de São Marcos, tá bom? Acredita-se que foi o primeiro evangelho a ser escrito. Logo, Marcos aprendeu com quem? Já que Marcos não era apóstolo de Jesus, aprendeu com Pedro, aprendeu com Paulo e teve também Lucas. Marcos também teve conhecimento. Vemos isso lá no livro de Atos, Marcos conversando com Lucas, tá bom? O livro de Marcos se destaca porque é o livro da ação. Jesus sempre está fazendo alguma coisa. Eu digo que Jesus é como se Jesus fosse de São Paulo, viu? Tivesse de um lado para o outro, mal chegava no lugar, já passava por outra margem, já corria para um lado, já para o outro. Jesus nunca estava parado, Jesus sempre estava em ação. Parece aquele povo de São Paulo que sempre está trabalhando, tudo, toda hora está fazendo alguma coisa, não tem nem tempo de parar. É isso daí que era o Evangelho de Marcos, para mostrar a ação de Jesus, apresentar Jesus como aquele que é servo, aquele que está pronto a servir, aquele que sempre está disposto a ajudar. Logo, Jesus não para, Jesus está aqui, daqui a pouco ele passa por outra margem, ele já torna para o outro, em diante, logo após. Por isso, vai utilizar sempre essas palavras, quer dizer que aquele Jesus que estava entre ele está em atividade, está executando. Eu disse também para vocês que tudo indica que Marcos aprendeu isso escrevendo, conversando com Pedro, conversando com Paulo, conversando com os apóstolos. Vamos agora para o Evangelho de Lucas. Lucas vai trazer algumas características diferentes que não são apresentadas em nenhum dos outros livros. Por exemplo, Lucas dá bastante ênfase à questão da visita dos anjos aos pastores, que isso é só mencionado no livro de Lucas. Quando Jesus vai ao templo com 12 anos, e só encontramos também em Lucas. Muitas parábolas também conhecidas nós só temos em Lucas. A palavra, por exemplo, a parábola do bom samaritano do filho pródigo, nós só temos em Lucas. Então Lucas vai trazer algumas características diferentes. Mas com relação a Lucas, você sabe muito bem que Lucas escreveu esse livro através de pesquisa. Ele saiu pesquisando. Por certo, um homem chamado Teófilo pediu que ele pudesse escrever um livro, pudesse captar todas as informações acerca de Jesus. Porque esse Teófilo tinha recebido ensinamento, mas por certo ele tinha ficado em dúvida de algumas coisas, se era verdade ou não. Então, ele chama Lucas, que era médico na época, e pede para ele fazer um livro assim, contando a história, verificando, investigando. E assim Lucas faz, investiga a todos quantos tiveram conhecimento com Jesus, para ver se os fatos de Jesus eram verdade. E desses fatos que aconteceram, Lucas agora escreve o seu evangelho, relatando as histórias contadas por Paulo, contada por Pedro, contada por João e assim por diante. O evangelho de Lucas é exatamente aquele um médico amado, é exatamente aquele que andava com Paulo, que teve com Paulo em várias viagens missionárias. Lucas não foi um apóstolo de Jesus.
Há quem diga que ele não era nem judeu, ele era gentio, mas se converteu a Cristo Jesus e logo após iniciou também a fazer a obra de Jesus, tá bom? Logo, para escrever esse livro, ele procurou testemunhas oculares, investigou cuidadosamente toda a informação sobre os acontecimentos para criar uma biografia organizada e fiel que confirmasse o que Teófilo tinha aprendido. Ou seja, talvez Teófilo é um homem rico, importante, tinha recebido a palavra, mas estava em dúvida no seu coração. Pediu que Lucas pudesse fazer essa investigação para ver se tudo aquilo que ele estava aprendendo era verdade mesmo, se tinha acontecido desta forma. Por isso que Lucas se dedica, vai procurar as informações e escreve o livro. Por exemplo, ele foi escrito, indica, para os gentios, para que os gentios pudessem entender que aquele Jesus que estava pregando a ele era perfeito, ele era o filho do homem, algo que era muito adorado e reconhecido por muitos, que queria sempre que tivesse os grandes astros, os grandes heróis das histórias. Aí é apresentado Jesus como filho do homem, aquele que tem autoridade para perdoar pecado, aquele que tem autoridade para repreender a enfermidade, tá? Pelo livro de Lucas. E levou uma informação atrás de outra informação. Quer saber o seguinte, você está gostando dessa aula? Está conseguindo aprender? Está ficando em dúvida? Qual o seu grau de conhecimento? Deixa aqui nos comentários para que eu possa estar lhe ajudando, tá bom? E veja só, se você quiser ser membro do nosso canal, o que é ser membro, pastor? É se tornar parceiro do nosso canal. Estamos fornecendo todo o material da nossa aula para as pessoas que são membros do nosso canal, tá bom? Nós estamos mandando slide, vídeo chamada, um despertador. A dinâmica dessa aula já está disponível no nosso canal, viu? Vá lá, acesse o nosso canal e assista também a dinâmica para essa aula, tá bom? E na descrição desse vídeo eu vou deixar um link. Você pode estar no grupo de informações e eu vou lhe passar todas as informações necessárias, tá bom? Mas são cerca de 20 benefícios. Vou deixar aqui para você todos os benefícios de ser membro. Pastor, paga alguma coisa? Precisa pagar? Porque tem uma pessoa que está fazendo esse serviço, mas é um material excelente. Tem ajudado pastores, professores e superintendentes da escola dominical, tá bom? Para nós encerrarmos, vamos agora para o nosso quarto ponto, que vai tratar acerca do Evangelho de João. O Evangelho de João, irmãos, ele não entra como Evangelho sinótico, porque ele não traz a mesma visão que os outros evangelhos trazem. Na verdade, o livro de João tem a grande intenção de apresentar Jesus como Filho de Deus, como o próprio Deus. E aí você sabe que é um negócio mais cuidadoso. O conhecimento tem que ser outro, tem que ser diferenciado. Até porque apresentar Jesus como Deus era algo muito difícil, porque era algo inaceitável para os judeus. Jamais um judeu ia aceitar a Jesus como Deus, até porque para ele só existia o Deus Pai. Não existia Deus Filho e não existia Deus Espírito Santo. Então, quando agora João, a grande intenção de João é para que creais que este Jesus, ele é o Filho de Deus. Se ele é o Filho de Deus, ele também é Deus, pois que ele é o Verbo, ele estava com Deus, ele é Deus. E isso tem que estar em nossos corações também. Então, o livro de João, irmãos, por isso que muitas das vezes, quando acontecem os milagres, esses milagres são chamados de sinais. Por que sinais? Para que você possa crer que este Jesus, que realizou este milagre, ele é o Filho de Deus. Então, 7 sinais para comprovar que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. Vou deixar os sinais aqui para você, viu? Jesus em Caná da Galileia, a questão da multiplicação dos pães, quando Jesus ressuscita Lázaro, a cura do paralítico. Então são cerca de 7 sinais para comprovar que Jesus, ele é o Filho de Deus. Se você for procurar aí agora, abre a sua Bíblia aí e procure a genealogia de Jesus no livro de João. Sabe o que vai acontecer? Você não vai achar. Porque Jesus é apresentado como Deus. E se Jesus ele é Deus, logo ele não tem a origem. Porque aquilo que tem origem, ele não é eterno. Porque para ser eterno não pode ter origem. Assim como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles são eternos, porque eles não tiveram princípio, ele existe desde sempre. Tá bom? Então o Evangelho de Mateus não vai mostrar exatamente por isso. Se mostrasse, estaria tirando. Então Jesus não é Deus porque ele teve um princípio. Por isso que o Evangelho de João não tem genealogia, para deixar claro que Jesus ele é Deus. Então o grande foco de João é apresentar Jesus como aquele que tem um grande poder, aquele que cura o pecado, aquele que limpa do pecado. Então é apresentar Jesus como aquele que purifica o pecado, apresentar Jesus como aquele que tira o pecado, apresentar Jesus como aquele que perdoa o pecado. E isso daí só quem pode fazer é Deus. Só Deus tem poder para perdoar o pecado. E se Jesus tem esse poder, logo também Jesus é Deus. Eita maravilha, viu? Então o livro de João, irmãos, encerra dessa forma, apresentando Jesus como Deus, como aquele que tem autoridade, aquele que tem poder, aquele que sabe realizar. Então os 4 evangelhos são divididos assim, os 3 primeiros evangelhos sinóticos, o último evangelho, o evangelho de João, que apresenta Jesus como Deus, como aquele que tem poder de perdoar pecado e logo também levar o homem para o céu. Que só quem pode levar o homem para o céu é Deus e não o homem.
Deu para entender até aí? Eita maravilha! Vá dando glória a Deus que fica melhor, viu? Para nós encerrarmos, eu espero que Deus possa aplicar essa palavra no meu, no seu coração, que nós possamos compreender qual a boa, perfeita vontade de Deus e que nós possamos viver a palavra de Deus, que nós possamos executar, que nós possamos viver qual é a boa, perfeita vontade de Deus em nossas vidas, tá bom? Mas a paz do Senhor e que Deus lhe abençoe poderosamente em nome de Jesus. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia.